Sabe aquela história que a gente sempre ouve? De duas pessoas com a vida super parecida, mas que, no fim, acabam em lugares completamente diferentes do ponto de vista financeiro? Pois é, isso tem nome. É o paradoxo milionário. Um quebra-cabeça que afeta muita gente e muitas vezes sem que a pessoa nem perceba. A grande questão é: como pode gente com o mesmo potencial acabar em destinos tão opostos? Para começar, vamos imaginar um cenário bem simples. Pensa só, a gente tem aqui duas pessoas. E as duas têm o mesmo salário. O ponto de partida financeiro é exatamente o mesmo. Daqui a uns anos, uma delas vai estar milionária. Enquanto a outra, ganhando a mesma coisa, a outra vai chegar na aposentadoria sem um tostão furado no bolso. E aí fica a pergunta, o que foi que aconteceu aqui? Qual é o segredo? Já adianto, não foi sorte, não foi herança e nem uma inteligência fora do comum. A resposta está numa coisinha que a gente chama de hábito. E para a gente entender isso na prática, vamos dar nome aos bois e conhecer os nossos personagens, a Nicole e o Brian. E é aqui que a coisa fica maluca. Olha só os números. A Nicole, com 41 anos, já juntou quase 5 milhões de reais. Já o Brian, com 43, não chega nem a 300 mil. E lembrando, eles trabalham no mesmo lugar, ganham um salário parecido. Essa diferença é absurda e é ela que vai mostrar pra gente onde tá o pulo do gato. A diferença não está no salário, mas no que cada um faz com o salário. E são basicamente 5 hábitos que criaram esse buraco gigantesco entre os dois. Primeiro hábito, o famoso pague-se primeiro. O Brian segue o caminho que, vamos combinar, a maioria segue. Recebe o salário, paga as contas, gasta o que dá. E aí, se sobrar alguma coisa, ele tenta guardar. Spoiler, quase nunca sobra. Já a Nicole, ela vira o jogo. Ela recebe e, pá, a primeira coisa que faz é investir uma parte. E no automático. O que sobra é com isso que ela vive. O futuro dela vem sempre em primeiro lugar. E essa frase aqui mata a charada. Não tem jeito. Se o dinheiro cai na conta e fica lá, dando sopa, a gente gasta. Por isso que automatizar é tão poderoso. O dinheiro nem passa pela conta corrente, vai direto para o investimento. Aí fica bem mais difícil de cair em tentação. Beleza, agora vamos para o segundo comportamento, que foi decisivo. Como cada um lidou com os aumentos de salário. Isso aqui fez toda a diferença do mundo. E aqui que os caminhos se separam de vez. Toda vez que o Brian ganhava um aumento, ele melhorava o carro, viajava mais, enfim. O padrão de vida dele subia junto com o salário. A Nicole fez o oposto. Manteve o custo de vida dela ali na dela e pegou cada centavo a mais e mandou tudo para investimento. Ou seja, ela não comprou mais coisas, ela comprou mais ativos. Hábito número 3, dívida. O Brian se encheu daquelas que a gente pode chamar de dívidas burras, sabe? Financiamento de carro que só perde valor e aquele rotativo do cartão de crédito com juros lá na estratosfera. A Nicole, por outro lado, só fez um tipo de dívida, e foi uma dívida inteligente, o financiamento do imóvel dela, um ativo que, no geral, valoriza. A regrinha que a Nicole seguiu é de uma simplicidade, mas de uma força. É o seguinte: se um negócio perde valor com o tempo, não financie. Ponto final. Financiar algo que desvaloriza é basicamente queimar dinheiro. Quarto hábito, o que fazer com aquela grana extra inesperada? Tipo um bônus, a restituição do imposto de renda. Para o Brian, isso era um prêmio, uma licença para torrar. Para Nicole, era uma chance de ouro para acelerar os investimentos. E o impacto dessa pequena diferença de mentalidade ao longo dos anos é simplesmente chocante. Pensa nisso. Quase 1,5 milhão de reais do patrimônio da Nicole vieram apenas desses valores extras que o Brian simplesmente gastou. E por último, o quinto hábito, ficar de olho nas benditas taxas. Sabe aquelas taxinhas de administração e outros custos de investimento que parecem nada, tipo 1% ou 2% ao ano? Pois é, ao longo de décadas, essas taxinhas comem uma fatia gigante do patrimônio. A Nicole sempre foi atrás de opções com custo baixo. Já o Brian, ele nem fazia ideia de quanto pagava. A conclusão aqui é bem direta, né? Taxas que a gente não vê não significa que não existem. Elas são, na verdade, dinheiro perdido. Ficar de olho nesses detalhes invisíveis é um dos maiores segredos para construir riqueza de verdade no longo prazo. Ok, agora vamos juntar todas as peças, porque todos esses hábitos levam a uma única virada de chave, uma mudança de mentalidade que é a base de tudo.
E aqui vem o grande clique dessa história toda. O problema do Brian nunca foi o salário dele. O problema era que os hábitos dele simplesmente destruíam o dinheiro que entrava. Construir riqueza tem muito menos a ver com ganhar mais e muito mais a ver com parar de destruir o dinheiro que já se tem. O caminho do Brian é o caminho padrão. É o que a maioria das pessoas faz. Gasta o que ganha, faz umas dívidas para ter mais conforto e não dá muita bola para os detalhes. E, infelizmente, esse é um caminho que quase sempre termina em perrengue financeiro. Já a Nicole, ela pegou outra estrada. A estrada menos viajada. A da disciplina, da automação, do foco lá na frente. Ela fez o que pouca gente faz. E por isso mesmo conseguiu um resultado que pouca gente consegue. Então, se for para guardar uma única coisa de tudo isso, que seja o seguinte: a crença de que um salário maior vai resolver todos os problemas, olha, essa é uma das maiores armadilhas financeiras que existem. Porque no fim das contas, o que realmente define o destino financeiro de alguém não é o número no contra-cheque, é o sistema de hábitos. São as pequenas escolhas, silenciosas, feitas de novo e de novo e de novo ao longo do tempo. É simplesmente o comportamento.